Irmãos, nós vamos começar hoje um estudo acerca das cartas às igrejas do Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro muitas vezes muito mal compreendido por algumas pessoas. Tem pessoas que não querem nem ouvir falar em Apocalipse, né? Tem pessoas que não querem nem ouvir falar na volta de Jesus. E quando o apóstolo João, ele teve essa revelação, que Jesus Cristo falou para aquelas 7 igrejas, existe muita coisa que nós podemos também aprender com essa carta de João às igrejas. Eu vou pedir para a Liana entregar, pode entregar, Liana? Para cada pessoa uma folha. Aí você já abre aí a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, contou errado. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu peço que você guarde essa folha com você, com carinho. Você pode levar para casa quando terminar o culto, mas guarde em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Escreve na Bíblia, tá, irmãos? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, mais uma vez pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Meu Deus, que a tua palavra ela venha a ser revelada a nós. Nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã e pedimos que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra venha a ser revelada a nós, em nome de Jesus. Amém? Aí na folha que você recebeu, diz assim: série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso, parte 1. Apocalipse 2, do 1 ao 7. A cidade de Éfeso. Vamos lá, irmãos. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro de culto à deusa Diana. Atos 19, 35. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária, por volta de 52 depois de Cristo. Em sua terceira viagem, permaneceu em Éfeso por 3 anos. Houve alguns sinais de avivamento na cidade de Éfeso. As pessoas, ao ouvirem o evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando os seus livros mágicos. O evangelho espalhou-se dali
por toda a Ásia Menor. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 20. Olha para mim um pouquinho aqui em nome de Jesus. Essa cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade que ela era uma cidade muito rica, uma cidade extremamente rica por causa da posição geográfica que ela tem. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. Eles tinham um templo enorme, que eu não coloquei aqui, mas tinha mais de 112 colunas. Esse templo era o templo da deusa Diana dos Efésios. E esse templo era enorme. Essa cidade era uma cidade totalmente depravada. Havia tudo de ruim naquela cidade. E, meus irmãos, quando Paulo ele chegou nessa cidade, quando ele começou a pregar o evangelho, a Bíblia diz que houve um grande avivamento naquela cidade. A Bíblia diz que ali Paulo, ele fundou uma igreja, e ali ele passou alguns anos, e ele colheu muitos frutos. Igreja, o importante não é o lugar, é Deus ser com a pessoa. Não é o lugar que importa, irmão. Porque tem pessoa que às vezes tem medo. Não, pastor, mas naquele lugar ali é complicado. Então é lá que Deus quer operar. É lá que Deus quer agir. Meus irmãos, existem certos lugares que são totalmente dominados pelo diabo. Existem lugares, cidades, regiões que ali impera o reino das trevas. Mas nós não podemos esquecer que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos se esquecer que o diabo, ele não é ninguém diante de Deus. Seja uma cidade, seja um bairro, seja na sua família. O que importa é se Deus, ele for com você. É nos lugares mais improváveis que o Espírito Santo de Deus, ele age. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O próprio Jesus Cristo, ele fez poucos milagres em Jerusalém. Só que em Jerusalém tinha muitas pessoas religiosas. Mas na cidade de Éfeso, em uma cidade totalmente depravada, entregue à prostituição, à idolatria, ali o Espírito Santo de Deus operou. Ali o Espírito Santo de Deus fez com que houvesse um grande avivamento e muitas pessoas se converteram. A Bíblia diz que as pessoas se convertiam de tal forma que eles pegavam os santos que eles tinham, quebravam, pegavam os livros de magia que eles tinham e queimavam. E ali as pessoas se entregaram a Jesus. E aquela cidade foi impactada pelo poder de Deus. A minha casa, a sua casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, ele também pode ser impactado pelo poder de Deus. Ele também pode ser impactado pela presença de Deus. Cabe a nós buscar a presença do Senhor. Cabe a mim e a você, a gente buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E havia esta igreja. E quando João tem a visão do Apocalipse, quando Jesus Cristo aparece para ele, Jesus Cristo ele envia recados, palavras às 7 igrejas. E a primeira igreja foi a igreja de Éfeso. O noivo, aí na folha, o noivo apresenta-se à sua noiva para dar-lhe segurança. Jesus envia sua mensagem ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? A interpretação mais consistente, bíblica e historicamente, entretanto, é que o anjo aqui deve ser entendido como pastor da igreja. Jesus apresenta-se como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. Ele não está apenas no meio dos candeeiros, mas também anda no meio dos candeeiros. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior
necessidade. Vamos aí em Apocalipse 1:13. Apocalipse 1:13. Em nome de Jesus. Apocalipse 1:13. Que diz: e no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Agora capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele tem nas suas mãos, na sua mão, a igreja. E o Senhor, ele também anda no meio da sua igreja. A igreja, acho que tem um celular tocando aí. Só não sei de quem, mas tem um celular tocando, mas a igreja, ela não está sob o domínio dos homens. A igreja, ela está sob o domínio de Jesus. A verdadeira igreja, a igreja verdadeira, que é a igreja que prega a palavra, a igreja que anda de acordo com a palavra de Deus, Cristo, ele está no meio dessa igreja. É por isso que o diabo, quando ele vai agir na vida de muitas pessoas, a primeira coisa que o diabo quer fazer é tirar a pessoa do meio da igreja. Se o diabo, ele quiser matar a sua fé, se o diabo, ele quiser esfriar você espiritualmente, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer é tirar você da igreja. É fazer com que a gente pare de vir aos cultos, a gente pare de congregar. Porque aqui, quando nós se reunimos como igreja do Senhor, aqui Jesus Cristo está. Quando nós nos reunimos para adorar, quando nós nos reunimos para louvar, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, aqui Jesus Cristo está presente. E o diabo tem lutado, irmãos, para tirar isso da vida de muitos irmãos, para afastar a pessoa da igreja, para afastar a pessoa dos caminhos do Senhor. Existe algo muito interessante aqui. No tempo que a igreja de Éfeso ainda existia, quando essa carta aqui foi escrita, era um tempo de muita perseguição às igrejas. Muita perseguição. Não é a perseguição de hoje. É a perseguição de matar as pessoas. De entrar dentro das casas e matar. E você dizia assim: não, eu sou cristão, você ia perder o seu emprego, ia matar a sua família. E talvez muitos irmãos pensavam que Jesus Cristo não estava mais no controle. Talvez muitos irmãos pensavam que não, Deus não está no controle. Quem está no controle é o Império Romano. Quem está no controle é César. E muitas vezes não é assim na nossa vida. Quando a gente se vê diante dos problemas, a gente se vê diante das dificuldades, muitas pessoas perdem a fé. Muitas pessoas pensam: Deus não está no controle da minha vida não, pastor. Acho que quem está no controle da minha vida é o cão. É o diabo dos infernos, é o cão dos infernos. Mas não, meu irmão. Deus, ele tem o controle total e absoluto de todas as coisas. Nós não podemos permitir que os problemas, nós não podemos permitir que as dificuldades façam a gente perder a nossa fé. Quanto mais problemas existirem na sua vida, quanto mais dificuldades existirem na sua vida, mais você tem que se apegar a Deus. Mais você tem que ter a sua vida firme diante do Senhor Jesus. Voltando aqui,
O noivo está também sondando a sua igreja. Ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo, ele fala com o apóstolo João, ele diz: João, escreva a carta para o anjo da igreja, ou seja, para o pastor da igreja. Muitos irmãos ignoram que quando a Bíblia ela é aberta e alguém está pregando, seja o pastor, qualquer outra pessoa, o caso aqui de pastor, é porque era o pastor que pregava, mas pode ser qualquer outra pessoa. Deus não usa somente o pastor. Muitas pessoas ignoram que quando a Bíblia é aberta e ela é da forma correta, pregada, Deus ele está falando conosco. Tem pessoas que, um exemplo, ela está no erro, ela está fazendo algo de errado, ela vem para a igreja, aí o pastor ou alguém que está pregando começa a pregar e começa a falar exatamente sobre a vida daquela pessoa. Aí tem pessoa que ao invés dela se arrepender e se converter, ela pensa assim: foram falar mal de mim, foram fofocar da minha vida para o pastor. E às vezes o pastor não sabe nada. Às vezes a pessoa que está pregando a palavra, ela não sabe de nada. E é Jesus que está falando com você, comigo e com você, e nós estamos rejeitando. Irmãos, nós não podemos endurecer o nosso coração quando Deus está falando. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós não podemos permitir que o orgulho que há em nós impeça que Deus ele fale comigo. Jesus Cristo ele fala através da palavra. Jesus Cristo podia ter aparecido lá naquela igreja e dizer: agora eu vou revelar tudo. Não. João, escreva aí. É através da palavra que Deus fala hoje, meus irmãos. Deus pode revelar algo para você, Deus pode lhe falar algo em sonho, mas a principal forma que Deus fala hoje é através da sua palavra. Se você quer saber a vontade de Deus, leia a palavra de Deus. Se você quer saber o que Deus quer que você faça, leia, estude a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que Deus fala. É na palavra dele. Voltando aqui, o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Versículo 2 ao 3 e versículo 6. Vamos continuar aqui. Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas. Em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra. Contra todas as ondas e novidades que surgiram, Jesus já alertara sobre o perigo dos lobos vestidos com peles de ovelhas. Paulo já havia avisado os presbíteros dessa igreja sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. Atos 20, 29 ao 30. Agora os lobos haviam chegado. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Já imaginou Jesus elogiar você? Jesus disser assim: olha, nisso aqui você está nota 10, você está ótimo nisso aqui. A igreja de Éfeso foi elogiada. Por quê? Porque era uma igreja que era fiel à doutrina. Nesse tempo,
assim como hoje, existiam muitos falsos profetas. Existiam muitas pessoas usadas pelo diabo pregando outro evangelho, inventando heresias. Porém, a igreja de Éfeso, ela se permaneceu fiel. Nós lemos na Bíblia, a Bíblia diz que a igreja de Éfeso, eles colocavam à prova aquelas pessoas que diziam ser apóstolos e descobriu que não eram apóstolos. Diferente de nós hoje. Se qualquer pessoa carregar o nome de apóstolo, se qualquer pessoa carregar o nome de pastor, a gente já acredita. Não importa nem o que aquela pessoa prega. Não, ali é um apóstolo, ali é um pastor, ali é um missionário, ali é um homem que ele revela tudo. A igreja de Éfeso não. E nós temos muito a aprender nesse sentido aqui. Nós não podemos ouvir, irmãos, a qualquer pessoa. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer doutrina. Nós não podemos dar ouvido a qualquer pessoa que tem um microfone na sua mão. Nós não podemos dar crédito a qualquer pregador. Porque existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas que pregam aquilo que Cristo nunca pregou. Muitas pessoas que falam aquilo que a Bíblia não fala. Pessoas que vêm trazendo doutrinas que não estão na palavra de Deus. E muitas pessoas estão indo para o inferno porque dão ouvidos a essas pessoas. A Bíblia diz que nos últimos tempos iam surgir muitos falsos profetas que iriam fazer muitos milagres para enganar as pessoas. Você quer enganar as pessoas? É fácil. É só você fazer milagre. Você quer enganar as pessoas? Faça milagre. Opere alguma coisa. Não podemos esquecer que o diabo também tem os seus milagres. Não podemos se esquecer que o diabo também tem as suas curas. Não podemos se esquecer que o diabo também tem os seus movimentos. Será que eu e você somos pessoas fiéis à doutrina da palavra de Deus? Eu mandei para os irmãos da igreja um aviso, um recado, mandei para todo mundo que está aqui, que no dia 1, aliás, no primeiro sábado do próximo mês, vou fazer aqui uma reunião com todas as pessoas que fazem alguma coisa na obra, ou com alguém que quer entrar em alguma coisa na obra. Para quê? Para explicar para os irmãos quais são as doutrinas da igreja. Porque a nossa igreja tem uma ata. A nossa igreja é uma igreja registrada. E na ata da igreja está lá bem claro: a igreja e família Nova Aliança só acredita na palavra de Deus e nas doutrinas da palavra. Às vezes a pessoa quer ser alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa na obra, mas não acredita só na palavra, acredita em um bocado de coisa. Aí não tem como, irmão. Nós aqui nessa igreja acreditamos somente na palavra. A igreja de Éfeso acreditava somente na palavra. Se você chegasse para esses irmãos dessa igreja aqui e for dizer: irmãos, olhe, uma revelação aqui que Deus me deu, eles iriam dizer para você: aonde está isso na palavra? É o que nós temos que fazer, irmão. Quando alguém vier falar algo para mim, para você, aonde é que está isso na palavra? Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Não está, então não quero nem saber. Como esses dias eu vi uma pessoa falando: olha, você que Deus chamou você para ser aqui da minha igreja, se você não vier, você vai para o inferno. Já imaginou, irmão? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita nessas coisas porque não conhece a palavra. Irmão, nós temos que ser fiéis à palavra. Não é a doutrina de homem, é a palavra. Tem muita pessoa que é fiel à doutrina da igreja, à doutrina do homem. Mas nós temos que ser fiéis à doutrina da palavra. O que está nesse livro aqui é o que a gente tem que acreditar. O que não está, nós não devemos acreditar.
Continuando, irmãos. A igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse particular com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje buscam a experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos e as visões. Elas não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. A igreja evangélica brasileira é exatamente assim. Se você disser, olhe, meu irmão, minha irmã, vamos lá na minha igreja. A pessoa pergunta logo assim, tem o que lá? Se não tiver revelação, se não tiver, não, tem a palavra. Posso ir não. Tem só a palavra? Ah, não posso ir não. Não, veio um pregador de fora, lá do Rio de Janeiro, ex-defunto, morreu 10 vezes e ressuscitou. Ah, eu vou, quero ver o ex-defunto. Eu quero ver o homem que não tem língua, o homem que não tem braço, que ele dá um testemunho muito forte. Tudo mentira. Tudo mentira. Quem não lembra, tem até no YouTube, né? Testemunho de ex-macumbeiro tio Chico. Aí contava um bocado de mentira, falando as novelas da Globo é sacrificada ao demônio. Tudo mentira, mas depois foi descoberto, tudo mentira. E a gente está acreditando, ixi, olha, esse homem morreu 3 vezes, pastor, e ressuscitou. Morreu mais do que Jesus. As pessoas não querem a palavra, as pessoas querem experiência. Só que Jesus Cristo, quando ele pregava, ele não fazia as pessoas sentirem alguma coisa. Jesus Cristo ensinava a palavra. A Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam pelos ensinamentos de Jesus. Quando Cristo falava, as pessoas ficavam prestando atenção. Não era milagre, não era só o milagre. Não era, não, eu sentia algo especial, irmãos. Nós não fomos chamados para sentir, nós somos chamados para crer. Crer na palavra de Deus. Infelizmente assim está e é a igreja brasileira. Revelação, sonho, visão, atrai multidão. Mas quando se fala em pregar a palavra, que é o que vai ajudar a pessoa, que é o que vai libertar a pessoa não quer. Não, eu fui para um culto e foi forte o culto. O pastor revelou meu CPF, revelou a placa do meu carro, revelou tudo. Foi forte. A pessoa não muda de vida, continua no pecado, continua no erro. E assim vai. E o diabo agindo na vida, agindo na família, nos filhos. Por quê? Porque onde não há palavra, não há libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é e sentireis alguma coisa, não. Conhecer a verdade. Ler, estudar, aprender. Aí o Espírito Santo de Deus, ele liberta você. 2. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, ela agia. A palavra grega para obra é topos, que descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro que nos deixa exaustos. A classe de trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e toda a nossa concentração mental. Havia labor, havia trabalho intenso nessa igreja. A igreja não vivia apenas nos intramuros, não se deleitava apenas em si mesma, não era uma igreja narcisista. Por meio dela o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Temos sido uma igreja operosa. Você, irmão, que está aqui nessa manhã, tem sido um ramo frutífero da videira verdadeira. Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo.
A igreja de Éfeso era a igreja que ela trabalhava na obra de Deus. Leia aí Apocalipse 2. Apocalipse 2, 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem se apóstolos e não são. O Senhor diz o quê? Eu sei o seu trabalho. Já imaginou? Cristo falar para mim e para você: eu sei que você tem trabalhado, eu sei que você tem feito a minha obra. E não esta igreja, era a igreja como nós vemos aqui, que ela se cansava para fazer a obra de Deus. Era uma igreja, o povo dessa igreja, eles não mediam esforços para evangelizar, para pregar, para ajudar o necessitado. E aí você? Tem pessoa que não faz nada e pensa que faz muito. Tem pessoa que às vezes a única coisa que a gente faz é vir para a igreja às vezes uma vez no mês. Não, estou fazendo muito já, está muito bom. Não é isso que Jesus Cristo espera de você. Jesus Cristo espera que a gente trabalhe para a obra dele. Para a obra dele. Jesus Cristo espera que a gente faça as coisas para ele, até o ponto da gente se cansar. É isso que está faltando hoje. Pessoas a trabalhar para Jesus. Se for para trabalhar para a igreja, muita gente trabalha. Sabia disso, irmão? Se colocar ali a placa do ministério bem grande, todo mundo quer trabalhar. Não, eu quero ser obreiro, eu quero ser pregador, eu quero limpar a igreja. Mas quando é a ver para uma igreja desconhecida, como é o caso da nossa igreja, ninguém quer. Ninguém quer cantar, ninguém quer pregar. Às vezes as pessoas elas querem aparecer. E Deus não quer isso. Deus quer que eu faça a obra para Ele e não para o homem. Tem muita gente que quer fazer para o homem, para aparecer para o homem, e não vai ter recompensa nenhuma. Nós temos que fazer para Deus. Quando ninguém vê, nós temos que trabalhar para Deus. Pregar no seu trabalho, pregar para a sua família, ajudar os irmãos da igreja. Será que a igreja não está precisando de alguma coisa? No sentido de, será que o pastor não está precisando de ajuda em alguma coisa? Será? Está aqui o notebook. Sabe por que o notebook está aqui? Porque não tem ninguém para ficar aqui mexendo no notebook. Falei com uma pessoa ou outra. Não, pastor, não sei mexer não. Mas às vezes se fosse uma igreja famosa, um ministério famoso, eu sei, pastor, eu quero trabalhar. Tem fila para fazer as coisas. Mas é bom que aí Deus ele trabalhe o nosso caráter. E Ele nos faz trabalhar para Ele, para a obra dEle. Irmão, nós temos que seguir o exemplo dessa igreja aqui. Dessa igreja. Agora eu pergunto, deixa eu explicar um negócio para você. Você acha que esses irmãos aqui, eles trabalhavam para Jesus, mas você acha que eles não tinham defeitos? A palavra de hoje é a parte 1, no outro domingo vai ser a parte 2. Agora é só as virtudes, no outro domingo vai ser as repreensões de Jesus a essa igreja. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoa que ela pensa que para ela servir a Deus, ela tem que ser uma pessoa perfeita. Irmão, se você for esperar ser perfeito para fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai fazer. Se você for esperar que você seja uma pessoa, não, eu tenho que ser uma pessoa melhor para fazer alguma coisa para Deus, você nunca vai fazer. Deixa eu contar um segredo para você. É enquanto Deus ele está usando você, que o Senhor vai mudando você. Pedro tinha acabado de trair Jesus. A Bíblia diz que Pedro traiu Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que quando o Senhor ressuscita, que ele aparece para Pedro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? 3 vezes. E Pedro responde que ama o Senhor. Aí Jesus Cristo disse: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Mas pastor, Pedro tinha acabado de trair Jesus, foi. Pedro acabou de trair Jesus, Jesus deu um cargo a Pedro. Pedro, agora você é pastor da minha igreja.
O pastor não é perfeito. Ninguém é perfeito. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que querem ser usadas. Deus está procurando pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, me use. Eu quero fazer a tua obra. Continuando, irmãos. 3. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular. Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César, que era o imperador romano. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela perseverava nas tribulações. E muitas eram as tribulações. Quais são as nossas tribulações hoje? Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é uma doença. A igreja de Éfeso tinha essas tribulações e muitas outras. Muitos eram mortos, muitos perdiam seus empregos, mas eles perseveraram. Nós temos que perseverar, irmãos. Tem pessoa que quando aparece a luta na vida dele, dela, a pessoa abandona a igreja, abandona a Cristo. Você está errado. Agora que apareceu o problema, se firme mais ainda. Agora que apareceu a dificuldade, firme-se mais ainda em Cristo. Porque é com Cristo que você vai vencer esse problema. Porque é com Cristo que você vai vencer essa dificuldade. Mas para isso você tem que fazer o quê, irmão? Se apegar a Deus. Se apegar a Jesus Cristo. Todos os dias da sua vida. Então essa igreja era uma igreja fiel na doutrina. Era uma igreja que trabalhava para a obra de Deus. E era uma igreja perseverante nas tribulações. Você pode levar para casa a sua folha. Próximo domingo você vai receber outra. Nós vamos estudar sobre as 7 igrejas. E Deus, Ele vai falar muito conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.